Bom, estudos para concursos, PRIBGE, Informática sobre arquivos, parte 2. Sobre tipos de arquivos. Arquivos especiais. O conceito de arquivo é ao mesmo tempo simples e poderoso, o que motivou sua utilização de forma quase universal. Além de armazenamento de código e dados, arquivos também podem ser usados como abstração de dispositivos de baixo nível. Um sistema único se costuma mapear as interfaces de acesso de vários dispositivos físicos e arquivos dentro do diretório do desenvolvedor, como por exemplo dev TTI-SO é igual a uma porta de comunicação serial com dev/áudio é uma placa de som e dev./SDA1 é uma primeira partição de primeiro disco SCSI. Outro treco que é usado é a abstração por interface de núcleo. Em sistema Unix, os diretórios proc e sys permitem consultar ou modificar informações internas de núcleo do sistema operacional dos processos em execução dos drivers do dispositivo. Por exemplo, alguns arquivos oferecidos por Linux. Exemplos: proc CPU info. Isso aqui dá informações sobre os processadores disponíveis no sistema. O processo 3754/maps da disposição das áreas de memória alocadas para o processo cujo identificador PDI é 3754. O sysblock CDA Quill e Shader definição de política dá uma definição da política de escalonamento do disco. De seção a ser usada no acesso ao disco deve SDA. Canais de comunicação. O exemplo de abstração de dispositivos de canais de comunicação na família do protocolo de rede. TCP/IP, rede TCP/IP. A metáfora de arquivo é usada como interface para os canais de comunicação. Uma conexão TCP é apresentada aos dois processos envolvidos como um arquivo sobre o qual eles podem escrever, enviar, ler e receber dados entre si. Vários mecanismos de comunicação local entre processos de um sistema também usam a metáfora de arquivo, como é o caso dos pipes em Unix. Ih, acabou a tinta da caneta. Ih, não tem tinta de caneta. Vou ter que ir lá pegar a caixa. Em alguns sistemas operacionais, como o Plano 9 e o Inferno, todos os recursos de entidades físicas e lógicas do sistema são mapeados sob a forma de arquivos, processos threads, conexões de rede, usuários, sessões de usuários, janelas gráficas, áreas de memória alocadas, etc. Assim, para finalizar um determinado processo, encerrar uma conexão de rede ou desconectar um usuário, basta remover o arquivo correspondente. Embora o foco deste texto esteja concentrado em arquivos convencionais que visam armazenamento de informações, bytes ou registros, no vídeo anterior tem a classificação de como é a separação de bytes e também por registros. Muitos dos conceitos aqui expostos são igualmente aplicáveis nos arquivos não convencionais descritos nessa seção. Mas, uso de arquivos. Arquivos são usados por processos para ler e escrever dados de forma não volátil. Para usar arquivos, um processo tem à sua disposição uma interface de acesso que depende da linguagem utilizada do sistema operacional subjacente.
Essa interface normalmente é composta por uma representação lógica de cada arquivo usado pelo processo, uma referência ao arquivo e por um conjunto de funções. Para realizar operações sobre estes arquivos, através dessa interface, os processos podem localizar arquivos no disco, ler e modificar seu conteúdo, entre outras operações. Na sequência desta sessão, serão discutidos aspectos relativos ao uso de arquivos, como a abertura do arquivo, as formas de acesso aos seus dados, o controle de acesso e os problemas associados ao compartilhamento de arquivos entre vários processos. Abertura de um arquivo. Para poder ler ou escrever dados de um arquivo, cada aplicação precisa antes abri-lo. A abertura de um arquivo consiste basicamente em preparar as estruturas de memória necessárias para acessar os dados de arquivo em questão. Assim, para abrir um arquivo, o núcleo do sistema operacional deve realizar as seguintes operações. Primeiro, localizar, depois verificar, depois criar, depois inserir. Primeiro, localizar o arquivo no dispositivo físico usando o seu nome e caminho de acesso. Depois, verificar a aplicação tem permissão para acessar aquele arquivo para usar aquele arquivo de forma desejada, uma leitura escrita. Depois, criar uma estrutura de memória do núcleo para representar o arquivo aberto. Depois, para terminar, inserir uma referência a essa estrutura na lista de arquivos abertos mantidos pelo sistema para fins de gerência. Devolver à aplicação uma referência a essa estrutura para ser usada nos acessos subsequentes de arquivo recém-aberto. Eu não entendi essa última coisa aqui. Por que está escrito isso? Qual é o contexto? Devolver, concluída a abertura do arquivo, o processo solicitante recebe do núcleo uma referência para o arquivo recém-aberto, que deve ser informado pelo processo em suas operações subsequentes envolvendo aquele arquivo. Assim que o processo tiver terminado de usar um arquivo, ele deve solicitar o núcleo de fechamento do arquivo, que implica em concluir as operações de escrita eventualmente pendentes, e remover a memória do núcleo e as estruturas de gerência criadas durante sua abertura. Normalmente, os arquivos abertos são automaticamente fechados quando do encerramento do processo, mas pode ser necessário fechá-los antes disso. Caso seja um processo com vida longa, como um daemon, servidor de páginas web, ou que abra muitos arquivos com um compilador. A referência de arquivos abertos usados pelas aplicações dependem de linguagem de programação utilizada para construí-las. Por exemplo, em um programa escrito na linguagem C, cada arquivo aberto é representado por uma variável dinâmica do tipo file, que é denominada um ponteiro de arquivo, file pointer. Essa variável dinâmica é alocada no momento de abertura do arquivo e serve para uma referência mesmo às operações de acesso e subsequentes. Já em Java, as referências a arquivos abertos são objetos instanciados a partir da classe file. Na linguagem Python existem os files objetos criados a partir de chamadas open. Por outro lado, cada sistema operacional tem sua própria convenção para a representação de arquivos abertos. Por exemplo, em sistemas Windows, os arquivos abertos por um processo são representados pelo núcleo por referência de arquivos, file handles, que são estruturas de dados criadas pelo núcleo para representar cada arquivo aberto por outro lado. O sistema é Unix e os arquivos abertos por um processo são representados por descritores de arquivos. Um descritor de arquivo aberto é um número inteiro não negativo usado como índice de uma tabela que relaciona os arquivos abertos por aquele processo mantida pelo núcleo. Dessa forma, cabe às bibliotecas e ao suporte de execução de cada linguagem de programação mapear a representação de arquivo aberto fornecido pelo núcleo do sistema operacional subjacente na referência de arquivo e é aberto usado por aquela linguagem. Este mapeamento é necessário para garantir que as aplicações que usam arquivos, ou seja, quase todas elas, sejam portáveis entre sistemas operacionais distintos. Mais ainda, de coisas de arquivo sobre formas de acesso. Uma vez aberto um arquivo a aplicação pode ler os dados contidos nele, modificá-los ou escrever novos dados. Há várias formas de se ler ou escrever dados em um arquivo, que depende da estrutura interna do mesmo, considerando apenas arquivos simples e vistos como uma sequência de bytes. Duas formas de acesso são usuais: o acesso sequencial e o acesso direto. Sequencial ou direto. Daí a explicação do acesso sequencial. Os dados são sempre lidos ou escritos em sequência no início e no final do arquivo. Para cada arquivo aberto por uma aplicação é definido um ponteiro de acesso, que inicialmente aponta para a primeira posição do arquivo.
Somos espertos. Só um pouquinho. A cada leitura ou escrita, esse ponteiro é incrementado e passa a indicar a posição próxima. Formas de leitura ou escrita. Quando esse ponteiro atinge o final do arquivo, as leituras não são mais permitidas, mas as escritas ainda são permitindo acrescentar dados ao final do mesmo. A chegada do ponteiro ao final do arquivo é normalmente sinalizada ao processo através de um flag do fim de arquivo. A figura 4 traz um exemplo de acesso sequencial em leitura em um arquivo mostrando a evolução do ponteiro do arquivo durante uma sequência de leitura. A primeira leitura no arquivo traz a string key scripts. A segunda leitura traz legit e assim sucessivamente. O acesso sequencial, implementado em praticamente todos os sistemas operacionais do mercado, constitui a forma mais usada de acesso de arquivo usado pela maioria dos trecos, né? Isso aí era o sequencial. Aí tem uma imagenzinha. Aqui, leitura sequenciais em um arquivo de texto. Script as legit nova, sed nova, Felix, way, pollute. E eu não, na verdade, não entendi as coisas. Não entendi qual que é sequencial. Por outro lado, agora o segundo método, o método de acesso direto. Pode-se indicar a posição do arquivo onde cada leitura ou escrita deve ocorrer sem a necessidade de um ponteiro. Assim, caso se conheça previamente a posição de um determinado dado no arquivo, não há necessidade de percorrê-lo sequencialmente até encontrar o dado desejado. Essa forma de acesso é muito importante em gerenciadores de bancos de dados e aplicações congêneres que precisam acessar rapidamente as posições do arquivo correspondentes aos registros desejados em uma operação. Na prática, a maioria dos sistemas operacionais usa o acesso sequencial como modelo básico de modo básico de operação, mas oferece operações para mudar a posição do ponteiro do arquivo, caso necessário, o que permita então acesso direto a qualquer registro do arquivo. Nos sistemas POSIX, o reposicionamento do ponteiro do arquivo é efetuado através da chamada ISEQ ou FSEQ. Estranho, o que será que são essa identificação de ponteiros? Uma forma particular de acesso direto ao conteúdo de um arquivo é o mapeamento da memória do mesmo e faz uso dos mecanismos de memória virtual. Nessa modalidade de acesso, um arquivo é associado a um vetor de bytes ou de registro, de mesmo tamanho da memória principal, de forma que cada posição do vetor corresponda à sua posição equivalente no arquivo. Quando uma posição específica de vetor ainda não acessada é lida, é gerada uma falta de página. Nesse momento, o mecanismo da paginação da memória virtual intercepta o acesso de memória, lê o conteúdo correspondente no arquivo e o deposita no vetor de forma transparente. A aplicação escritas no vetor são transferidas para o arquivo por um procedimento similar. Caso o arquivo seja muito grande, pode-se mapear em memória apenas partes dele. A figura 5 ilustra essa forma de acesso. Finalmente, alguns sistemas operacionais oferecem também possibilidades de acesso indexado aos dados de um arquivo, como é o caso do OpenVix. Esse sistema implementa arquivos cuja estrutura interna pode ser vista como um conjunto de pares chaves. Interessante. Os dados do arquivo são armazenados e recuperados de acordo com as suas chaves correspondentes, como um banco de dados relacionado. Como o proprietário núcleo do sistema implementa os mecanismos de acesso. A indexação de arquivo, armazenamento e busca de dados nesse tipo de arquivo costuma ser muito rápido, dispensando bancos de dados para a construção de aplicações mais simples. Tem a imagem aqui, arquivos do disco, aparecem são imagens de quadradinhos, representadas com imagens de quadradinhos. Dentro desses trecos dos quadradinhos do arquivo de disco, tem as páginas escritas e tem as páginas lidas. Primeiro escritas, depois elas são lidas. E disso elas se movem para o vetor de bytes que tem. Depois de passar pelo vetor de bytes, elas viram os acessos ou as voltas, os processos. Estranho, né? Que não dá para entender o que eu expliquei. Sobre o controle de acesso. Como os arquivos são entidades que sobrevivem à existência do processo que os criou, é importante definir claramente o proprietário de cada arquivo, o que
e que operações ele e outros usuários do sistema podem efetuar sobre o mesmo. A forma mais usual de controle de acesso de arquivos consiste em associar os seguintes atributos a cada arquivo e diretório do sistema de arquivos. O proprietário identifica o usuário como dono do arquivo. Geralmente é aquele que o criou. Muitos sistemas permitem definir também um grupo proprietário de arquivo, ou seja, um grupo de usuários com um acesso diferenciado sobre o mesmo. Permissões de acesso define que operações cada usuário do sistema pode efetuar sobre o arquivo. Existem muitas formas de definir permissões de acesso. Há recursos em um sistema computacional. Nos casos de arquivos, a mais difundida emprega listas de controle de acesso. Associadas a cada arquivo, uma lista de controle de acesso é basicamente uma lista indicando que usuários estão autorizados a acessar o arquivo e como cada um pode acessá-lo, por exemplo, conceitual de listas de controle. De arquivo seria, aparece um código aqui, arquivo teste, João ler, José ler, escrever, Maria ler, escrever, reler, remover. Se você entendeu, o João ele tem autorização de ler, o José tem autorização de ler e escrever, e a Maria tem ler e remover. Esse é o trequinho de controle de acesso. Eles colocaram um código usando os nomes das pessoinhas como códigos e colocaram um código de autorização do que ela pode fazer. Pelo menos é isso que eu consigo interpretar só de olhar a imagem e não de ler o texto. De baixo tem mais arquivos. No entanto, essa abordagem se mostra pouco prática caso o sistema tenha muitos usuários e ou arquivos, pois as listas podem ficar muito extensas e difíceis de gerenciar. O Unix usa uma abordagem bem mais simplificada para controle de acesso que considera basicamente os três tipos de usuários e três tipos de permissões. Permissões de usuários que o proprietário do arquivo usar um grupo de usuários associados ao arquivo grupo e demais usuários. E o arquivo de permissões de permissões. Ler, que é read, escrever, que é write, e executar, que é execute. Dessa forma, o Unix são necessários apenas 9 bytes para definir as permissões de acesso a cada arquivo de diretório, por exemplo, considerando o seguinte listagem de diretório em um sistema Unix. Aqui tem host is 1, drw é igual a 2 mais do prof piguros. Não entendi. Nessa listagem, o arquivo hello unix acessado em leitura descrito por esse proprietário, usuário imagineiro com permissões RW em leitura de usuários. Tão estranho, né? Grupo prof, permissões, que em leitura pelos demais. Vou pular isso aqui, tá? Tá explicando o códigozinho. No mundo Windows, o sistema do arquivo NTFS implementa um controle de acesso bem mais flexível que o Unix, que define permissões aos proprietários de forma similar, mas no qual permissões complementares a usuários individuais podem ser associadas a qualquer arquivo. É importante destacar que o controle de acesso é normalmente realizado somente durante a abertura do arquivo para a criação de sua referência em memória. Isso significa que, uma vez aberto um arquivo por um processo, este terá acesso ao arquivo enquanto o mantiver aberto, mesmo que as permissões do arquivo sejam alteradas para impedir esse acesso. O controle contínuo de acesso aos arquivos é pouco frequentemente implementado em sistemas operacionais porque
verificar as permissões de acesso a cada operação de leitura ou escrita, nenhum arquivo teria um impacto negativo significativo sobre o desempenho do sistema. Distinguir alguns ícones de arquivo comuns. Maria, pinguins, documento de texto. Primeiro é um contato, segundo é uma imagem e terceiro é um documento de texto. Tipos de ícones, interessante. Uma pasta é um container que pode ser usado para armazenar arquivos. Se você tivesse centenas de arquivos em um papel, em sua mesa seria quase impossível encontrar um arquivo específico quando você dele precisasse, certo? É por isso que as pessoas costumam armazenar arquivos em papel em pastas dentro de um arquivo convencional. As pastas no computador funcionam exatamente da mesma forma, veja segundo os ícones de pastas. E aparecem os arquivos pessoais e notas físicas. Daí a pasta tem um ícone de pasta vazia e um ícone com conteúdo. 20 minutos. Vamos terminar aqui e depois terminar o vídeo. As pastas também podem ser armazenadas em outras pastas. Uma pasta dentro de uma pasta é chamada subpasta. Você pode criar quantas pastas quiser, e cada uma pode armazenar qualquer quantidade de arquivos e subpastas adicionais. Bonitinho.